Passe de Letra. O rescaldo da jornada desportiva. Passe de Letra. Tudo sobre as modalidades coletivas dos clubes do nosso concelho. Passe de Letra. Onde falamos do que interessa saber. No ar, Pedro Silva, Hélder Ferreira e Joel Magina. Olá, boa noite. No Car7 o verão ainda não acabou e comprar carro é simples, rápido e sem complicações. A Car7 está em Ovar, na Feira, em Perafita e em car7.pt. Car7, há 20 anos a evoluir para o melhor servir. Bem, e este início? Se calhar vai para os apanhados. Olá, boa noite, bem-vindos ao Passe de Letra. E de facto a Car7 também é um grande sponsor que temos por cá, por isso obviamente mereceu este destaque inicial. Não era para entrar agora, mas fica já devidamente também esse apelo. Vão à Car7 e se quiserem comprar carros já sabem que é o melhor sítio para o fazer, pelo menos aqui nas redondezas perto do nosso Concelho de Ovar. E por falar em Concelho de Ovar, bem-vindos ao Passe de Letra, onde falamos de algo muito específico do Concelho de Ovar. Falamos do desporto do nosso concelho, aquele que nos move semana após semana para os estádios, para os pavilhões, para acompanharmos as nossas equipas e para levarmos nos 98.7 até esse lado aquilo que de melhor se faz no desporto da nossa região. Meu nome é Pedro Silva, estou com o Hélder Ferreira aqui. Vamos então ao nosso Passe de Letra, a análise à jornada que terminou ainda há pouco. É verdade que hoje estivemos apenas em um jogo, mas fomos acompanhando à distância os resultados das outras equipas do nosso concelho. Nomeadamente no que diz respeito ao futebol, ainda é o prato forte desta fase inicial de temporada. Entretanto teremos voleibol, basquetebol e até futsal também a entrar nas hostes do dia, mas para já vamos tirando a barriga de misérias em relação àquilo que foi o verão, para muitos demasiado longo, porque queremos a bola a rolar com o futebol. Já sabe que o Passe de Letra passa nos 98.7 da Rádio AVFM, frequência modulada, mas também estamos no Facebook, facebook.com/radioavfm, no Instagram, instagram.com/radioavfm e no nosso site em radioavfm.net, não só o podcast do programa, mas todo o conteúdo desportivo que mais interessa a tempo e horas. Então, vamos lá falar de futebol, agora sem interrupções, com alguma publicidade também. Temos de dar espaço aos nossos outros sponsors, mas acima de tudo com a entrada do futebol aqui na conversa. A Junta de Freguesia de Esmoriz apoia o desporto. Armando Valente, estruturas metálicas e aplicação de Pladur. Peça o seu orçamento pelo telefone 969 036 506. Armando Valente, a prestar bons serviços desde 1959. A União das Freguesias de Ovar, São João, Arada e São Vicente de Pereira Jusã apoia o desporto. Passe de Letra. Futebol. E vamos a isso e abrimos então aqui as hostilidades com aquele que é o jogo que temos mais fresco na memória, porque também foi o jogo onde tu estiveste, Hélder. Boa noite. Essa vitória do Ovarense em casa do São Roque. Podemos daqui a pouco também abordar aquilo que foi acontecendo a meio da semana, onde o Ovarense perdeu pela primeira vez pontos no campeonato SABSEG ao ter empatado em Águeda na quarta-feira, mas cingindo-nos para já a este regresso às vitórias do Ovarense, também jogando fora de portas. Ao que pude apurar, um jogo até esteve empatado com resposta do São Roque, não terá sido uma vitória totalmente fácil para a equipa de Ovar. Acabam por ser 3 pontos importantes nesse regresso ao bom rumo desta equipa alvinegra. Boa tarde, Pedro. Exatamente, acaba de ser um bom regresso num jogo que não foi nada fácil por parte da Ovarense, que teve que readaptar-se, vamos dizer assim, relativamente àquilo que eram as condições que o jogo lhe estava a propiciar e também aquilo que era o esquema tático que tinha sido montado para a Lei do Beira com o São Roque, uma equipa que, diga-se passagem, que até esta jornada não tinha perdido também para o campeonato. Vou fazer uma boa entrada. É uma boa entrada. A mostrar que as equipas que vêm de baixo vão acrescentar este campeonato. Sim, é verdade. Tinha 7 pontos, os mesmos que o Cobrense, precisamente a entrada desta jornada, e era uma equipa que já se tinha percebido que tinha ali alguns valores e que tinha a sua capacidade de ser competitiva, sobretudo num esquema coletivo, com jogadores com alguma qualidade, e portanto o Ovarense teve aqui umas dificuldades acrescidas, sobretudo na primeira parte, para eventualmente contrariar aquilo que era a intensidade com que a equipa de São Roque conseguiu imprimir ao jogo e o esquema tático que tinha montado, muito mais adaptado àquilo que se calhar eram as condições do próprio terreno, que foram condições muito difíceis para a prática do habitual futebol rendilhado que o Ovarense muitas vezes gosta.
E dar também essa nota de que também poderá ter condicionado um bocadinho, talvez, não sei, esse entrar mais forte ou neste caso um claro domínio em termos de caudal de jogo por parte do Ovarense, o facto também independentemente de serem jogadores também com qualidade, muitas das segundas linhas ter sido hoje lançadas para jogo como titulares da Ovarense e o que é certo é que a equipa demorou um bocadinho a conseguir encontrar efetivamente aquele que era o seu ritmo. Mas atenção, desculpa, sim, não querendo contrariar, serão segundas linhas ou serão opções que poderão passar para primeiras linhas tendo em conta aquilo que aconteceu na quarta-feira? Não sei. Aquilo que... Ou um misto dos dois, não sei. Aquilo que o técnico, neste caso o Fabieira, falou, foi no sentido em que sentia que a sua equipa precisava de refrescar um bocado. Portanto, que as energias nessa quarta-feira, que não era mesmo, era malta que não estava eventualmente habituada a fazer jogos a meio da semana e, portanto, sentiu que alguns jogadores estavam a precisar de um descanso adicional e também o facto de confiar efetivamente nessas segundas linhas e experimentar alguma rotatividade para ver aquilo que era efetivamente aquilo que eles podiam também contribuir. E acredito que, atenção, mesmo esses jogadores que não têm sido os habituais e claros titulares dentro deste plantel, hoje vários elementos deram boa conta de si e portanto, podem depois baralhar um bocadinho que são aquelas contas dos técnicos e com toda a natureza, este tipo de dor de cabeça é sempre uma dor de cabeça que os técnicos estão habituados e que é obviamente é de salutar, no sentido em que é preferível ter este tipo de dor de cabeça porque tens realmente segundas linhas que acrescentam e que também trazem qualidade e que podem a qualquer momento passar a primeiras linhas do que efetivamente tens aquele 11 e não podes mexer muito porque senão perdes efetivamente essa capacidade competitiva e portanto sem dúvida alguma uma situação em que o Ovarense teve algumas dificuldades, se calhar também encontrar aquele que é o seu ritmo, porque a bola sempre que, e isso também foi uma particularidade durante este jogo, a bola sempre que vinha rente ou relevado, tinha a propensão eventualmente de desviar-se ali em alguns chocalcos e ir ali um bocado claudicante, portanto que dificultava algumas recepções. Os jogadores que estão habituados eventualmente à primeira a fazer recepções orientadas às vezes tinham que dar um toque adicional para conseguir controlar eventualmente o domínio da bola e são jogadores que não estão eventualmente habituados, mesmo sabendo, atenção, que o próprio relevado da equipa da Ovarense nem sempre também está nas melhores condições, atenção para a prática de futebol. Se bem que nos últimos anos até podemos dizer que não tem sido por aí, porque as coisas têm andado minimamente trabalhadas nesse sentido do relevado estar sempre nas melhores condições, mas de todo modo era um relevado muito difícil, muito seco, muito duro e aliás eu penso que esse também foi um esquema tático por parte da outra equipa, que neste caso da equipa do grupo Desportivo São Roque, que num pormenor ao intervalo, o que é certo é que eu percebi-me que o único lado do campo que estava a ser regado era o lado por onde o São Roque ia atacar na segunda parte. Portanto, eu acho que até esse fator estava a ser jogado dentro do campo para tentar condicionar ao máximo aquilo que podia ser eventualmente o favoritismo e o poderio da própria Ovarense. Mas, para te dizer, nessa primeira parte o resultado termina empatado. É verdade que o gol do empate do São Roque gera alguma polémica, portanto, da forma como é consentido. Dá-me a impressão que efetivamente Diogo Almeida chega primeiro no esférico e depois acaba com naturalidade de derrubar o Mica, mas o Arte entendeu precisamente o inverso e assinala essa grande penalidade. Agora, acho que ainda assim, independentemente desse erro ou não técnico por parte da arbitragem, o que é certo é que o empate justificava-se para aquilo que as duas equipas estavam a produzir, porque era uma Ovarense que até conseguiu em dois remates meter em atenção, vamos dizer, vitória sem grande perigo, mas do outro lado tivemos um São Roque que, verdade seja dita, não deu muito trabalho a Diogo Almeida na primeira parte também, mas andava sempre lá perto a rondar a baliza e senti-se que podia a qualquer altura gerar uma ocasião de golo e portanto acho que para aquilo que era que as duas equipas estavam a produzir na primeira parte e como a Ovarense a ter essas dificuldades adicionais ao tentar muitas vezes um futebol mais rendilhado, de trocas constantes de bola, de trabalhar um bocadinho essa posse, estava a ter essas dificuldades e a não perceber que o campo eventualmente exigiria outro tipo de recursos técnicos, outra abordagem exatamente. E o que é certo é que demoraram a entrar. Depois na segunda parte eu penso que Fabieira corrige bem ao intervalo, refere que a sua equipa tem eventualmente flanquear um pouco mais, procurar o cruzamento neste tipo de jogos, e é uma Ovarense que entra forte na pressão alta, a não permitir a construção tranquila por parte do São Roque na primeira fase, a recuperar bolas em zonas altas e aí conseguiu criar os equilíbrios, porque não tinha outra equipa bem montada defensivamente, e anda um penalti, é verdade que sai o golo, mas antes disso já tinha tido 2-3 ocasiões
ocasiões, até mesmo dentro da grande área para finalizar, que gerou alguma frição e sentia-se que a qualquer altura, numa delas até inclusivamente a remate de Mário Correia, uma boa defesa por parte de Vitória, a evitar esse segundo golo, e portanto sentia-se que a qualquer altura o Varense podia chegar a esse segundo golo, e acaba por acontecer isso também de uma grande penalidade, que para mim não há assim uma margem para contestação. É verdade, o Hugo está de costas, mas levanta o braço, tem o braço fora do movimento natural, e o cabeceamento de Mário Correia acaba a bater no braço, dá grande penalidade. Acho que não, mesmo as pessoas que estavam na bancadas neste caso, afetas à equipa São Roque, alguns deles depois de reverem as imagens acabaram por dizer que efetivamente tinha sido no braço e não no ombro, como estava o Hugo a protestar, e da grande penalidade faz o segundo, e a partir daí vês uma Varense com uma maior capacidade de gerir o jogo, de meter mais o jogo. Já vês também alguns dos habituais titulares a entrar na frente, e notas a diferença, a capacidade com que têm de trabalhar a bola, até ao primeiro toque, com várias triangulações e várias movimentações no ataque, a criar vários buracos, entre aspas, na defensiva do São Roque. Sentia-se que estava mais perto ao Varense do que o São Roque de chegar ao terceiro golo, de chegar ao golo. Ainda assim o resultado manteve-se muito tempo indefinido, e o São Roque acreditou, sobretudo na reta final da segunda parte, enquanto estava 2-1, a carregar com mais unidades no setor ofensivo, mas obviamente também a expor-se muito a transições ofensivas do Varense, que por duas vezes, diga-se passagem, transições ofensivas fora de jogo, são anuladas duas bolas que entraram dentro da baliza. Portanto, já se sentia que também, através dessas transições, a Varense também podia criar e sentenciar aquilo que era o jogo. Não aconteceu logo no primeiro momento, mas aconteceu já em prolongamento, um prolongamento de 9 minutos, que o jogo também teve ali algumas paragens, algumas picardias, algumas situações, portanto, menos salutares em termos daquilo que é exigível para o espetáculo, e acaba por ser depois Caixeira, num bom lance, numa fase inicial parecia que o Lucas Lima queria guardar a bola junto à lateral, acaba por ter alguma sorte, é verdade, no drible, mas sai sobre o adversário, faz um bom cruzamento, mesmo para o sítio certo. O domínio não é perfeito neste caso Gonçalo Semedo, mas deixa a bola bem redondinha nas costas do central, e aparece derrompante Caixeira a fazer o terceiro golo, que diga-se passagem, sobretudo para aquilo que foi a segunda parte do Varense, que sentiu-se sempre com mais capacidade de criar perigo junto da baliza adversária. Acho que se aceita perfeitamente o resultado e a vitória por 3-1, num jogo difícil, contra uma equipa difícil, num terreno difícil, e numa fase difícil também do Varense, que vinha 2 jogos sem conseguir ganhar, e acaba por ser importante esta vitória. Olha, já não é novo este ano, Fábio Vieira acaba por salientá-lo, mas já no ano passado era salientado, há 2 anos com o Cajó a mesma coisa. O Varense com um registro em casa sempre muito simpático, a fazer valer o Marcos da Silva, fora sempre com algumas dificuldades. Este ano venceu os 3 jogos, ou melhor, venceu 2, empatou 1, ainda não perdeu fora, mas tem demonstrado, quer em Cesar, quer neste jogo, quer com o próprio empate, obviamente que aí teve dificuldades em Águeda, que este campeonato fora de casa é um campeonato muito difícil de abordar, mesmo para um super candidato como é este Varense, que até já perdeu pontos nessas deslocações. Sim, e eu acho que é uma condição natural independentemente de ser o São Roque, o Cesar ou exato. o Águeda, vai ser sempre difícil. Acho que sim, acho que no geral, salvo raras exceções em que se calhar consigam exprimir logo com uma entrada forte na primeira parte e criar 1 ou 2 golos que lhe dê essa tranquilidade. Acho que vai em quase jogos em que isso não aconteça, logo uma naturalidade face ao caudal do Varense, que vai ter algumas dificuldades, sem dúvida alguma, porque as equipas adversárias olham com respeito para esta equipa do Varense, sabem perfeitamente que é uma assumida candidata à subida de divisão, e portanto é nestes jogos que eventualmente os outros jogadores também se querem mostrar, não é? Portanto, porque eles sabem perfeitamente o investimento que tem sido feito nestas equipas e podem ter ali uma janela de oportunidade eventualmente de mostrar a sua qualidade também, e quem sabe um dia também ir para outros patamares, e eu penso que isso acaba por ser sinónimo exatamente dessa ambição. A ambição traz sempre depois o retorno por parte daquilo que são as equipas adversárias, sobretudo quando jogam em sua casa, não é? Portanto, que também tem os adeptos que acabam por comparecer também em maior número, porque sabem que é o Varense que vem lá jogar, claro. Não é? Portanto, ainda hoje no São Roque, apesar de não ter um estádio assim com muito espaço para muitos adeptos, não é? Portanto, mas tem algumas bancadas ao longo à volta do campo, e estava bastante composto, a bancada central praticamente cheia, e portanto acho que é um jogo grande, não é? É um jogo grande para eles, e efetivamente é nesse sentido que o Varense pode ter algumas dificuldades. Também é verdade, seja dita,
Estamos a falar ainda assim de um primeiro jogo, jornada inaugural, vamos dizer assim, que é sempre aquela situação em que os jogadores ainda não sabem muito bem como está definido, num jogo em que vem na sequência de um jogo que vai a prolongamento e penaltis, a meio da semana com o Águeda num campo grande, que também com a equipa um bocadinho mais desgastada, e logo a seguir neste fim de semana outra vez um campo difícil, pesado, com as condições não ideais para eventualmente para um futebol mais de posse de bola, e isso tudo claro que traz dificuldades acrescidas, e acho que o Varense está a sentir também por causa de ainda ser um bocado o início. E olha, a próxima deslocação esta Reja, não vai ser fácil também. Pois. Não é no próximo jogo, porque a seguir recebe a Juve Force, mas logo a seguir vai esta Reja, por isso estás aí a falar em dificuldades nestes três, nesse aí pelo menos. Sim, nesse aí é possível, exatamente, e vai ser outro jogo grande, portanto, ainda para mais isto, a Reja que eles têm aquele estádio que ainda leva uma boa moldura humana, mas é como eu estava a dizer, Pedro Silva, eu acho que esta fase também inicial da Varense também a procurar-se um bocadinho aquilo que é a sua filosofia de jogo, e não é fácil, neste jogo houve muita sentes que ainda não está completo aqui o sistema e o plano que Fábio Vieira quer ter na sua equipa para a temporada? Eu acho que algumas ideias já estão a serem contidas, mas eu diria que já está, se calhar até mais adiantado do que aquilo que poderia estar nesta fase. Poderia estar, sim. Eu acho que ainda não está completo. Ainda não está, exatamente, ainda não está tudo cimentado, vamos dizer assim, em termos daquilo que é a filosofia de jogo e as ideias claras que o técnico tem. Por exemplo, hoje, se calhar também sentir aquilo que era importante, amarrar o resultado, não é? Portanto, e engraçado, estava 2-1, faz uma substituição em que tira Mário Correia e mete Edgar para fazer uma defesa a 3, completar um bocado mais atrás, e o Varense, passado uns minutos, marca o terceiro golo. Portanto, às vezes tem destas coisas, não é? Portanto, não é só por parecer que está ali a tentar guardar aquilo que é uma vantagem tangencial por um golo, não é? Portanto, e que certamente foi essa a intenção de não expor, sabendo que o adversário também fez algumas alterações, a meter mais alguns elementos para ir procurar as alas e fazer cruzamentos para a frição. E atenção, que houve alguns cruzamentos perigosos, que acabou por, quer Nuno Martins, quer Agostinho Carvalho, conseguirem aliviar bem essas situações de perigo, mas o que é certo é que a equipa meteu a tração atrás, mas parece que a tração atrás deu-lhe uma extra velocidade para depois conseguir finalizar o jogo à frente. Pode dizer que não é preciso atacar com muitos, não é? Não é preciso atacar com muitos, é preciso atacar com gente com qualidade e com espaço para eventualmente para fazer aquilo que bem sabe, e foi um bocado isso que aconteceu nessa transição, que deu o terceiro golo. Portanto, tirou, em vez de ter os dois avançados, não é, como tinha Mário Correia e Gonçalo Semedo a determinada altura, depois das substituições, e sem o Pedro Martins, mas o que é certo é que ficou lá Gonçalo Semedo sozinho, mas conseguiu conjugar muito bem com Queixeira e também Lucas Limas nas alas, e acho que deu bom resultado essas movimentações táticas. Agora, é claramente uma situação em que Fábio ainda está à procura, eventualmente, se calhar até mesmo até do próprio 11 ideal. Porque ainda há alguma rotatividade, apesar de tudo, mesmo que seja para, neste jogo em particular, refrescar algumas peças para não sofrer essa carga. Lembro que, por exemplo, isso é válido, mas ao mesmo tempo poderá não ser assim tão válido, que é o facto de, contra o Sporting Clube Covilhã, foi praticamente os mesmos jogadores que jogaram de início. Portanto, estes jogadores que jogaram hoje, e portanto em Águeda, outra vez a rotatividade para aquilo que era o habitual 11. É verdade que ao longo do decorrer do jogo do Covilhã, com algumas esperança, o 11 suplente, entre aspas, jogou contra o Covilhã e acabou por ter muitos desses elementos também a jogar aqui hoje. Jogar aqui hoje, é verdade que queria aqui um desfazamento de uma semana para estes jogadores, suplente, não é? Lá está, se quisermos considerar que os outros é que eram titulares, claro, agora podemos ter alterações. Exatamente, olhando para aquilo que foi sobretudo os primeiros 3 jogos da época, pronto, aquilo que eram os jogadores... o 11 até foi repetido nesta fase inicial contra algumas expectativas no início da época, há sempre alterações, e até há sempre alguns ajustes, por manter-se praticamente sempre inalterado. Sim, e hoje em particular, por exemplo, nem no banco tínhamos André Claro, portanto é mais uma condicionante. Agora, independentemente disso, o único eventual titular que jogou, eu não gosto de dizer muito isto, porque parece que às vezes uma pessoa está também a retirar alguma preponderância, alguma qualidade àquilo que são jogadores que são teoricamente as segundas linhas, aparentemente, não é, que nós não sabemos ao longo da época se não têm um pico de forma e passam a ser... Neste caso, os jogadores que estavam a ser mais titulares do que outros nesta fase. Os jogadores menos utilizados, vamos dizer assim, menos utilizados, que tiveram essa oportunidade, também mostraram qualidade. Queixeira hoje também esteve muito bem, tanto é que jogou o jogo inteiro e marca esse terceiro golo, o seu golo também. Mas outros jogadores também, mesmo Lecano e Odell, que hoje outra vez a titularidade
teve ali ao início que se adaptar um bocadinho, estava a ter algumas dificuldades com aquilo que era o terreno mais difícil, mas aos poucos foi subindo de rendimento. Tens outras situações também dentro daquilo que era o meio campo. O Babi também esteve muito bem a fazer de pêndulo ali no meio campo, e portanto a Queixeira já falei, Mário obviamente, Agostinho e Nuno Martins, que Agostinho, não foram Martins, sempre titulares. Exato, e esses eram mais importantes até, porque para mim foi claramente duas das melhores unidades da Alvarense durante o jogo, e sobretudo Nuno Martins. Já agora que falo aqui em elementos da defesa, há aqui um dado que não deixa de ser curioso e que é muito importante nós salientarmos. Independentemente de estar a ter bons resultados, o Alvarense tem a eliminação da taça por um triz, empate este jogo em Águeda, pode acontecer, de resto tem folha limpa. Sofreu golos em todos os jogos. Porquê é que achas que isso acontece? É engraçado que ao início do lançamento do jogo eu dizia isto, eram duas equipas com capacidade de concretização, porque tínhamos também uma média até interessante de 2 golos por jogo por parte da equipa do São Roque, não é? Portanto, a Alvarense era uma média de 3,4, mas também estava um bocadinho desvirtuado aquele jogo, 7-1, exatamente, um bocadinho desvirtuado, mas era mais ou menos uma média ali à volta dos 3 golos por jogo também, mas tanto uma equipa como a outra, apesar de terem as duas 7 pontos, as duas têm sofrido em todos os jogos, e a Alvarense voltaram as duas a sofrer outra vez nestes jogos, e é isso que é verdade, que neste jogo o único gol que sofre é da grande penalidade e não há discutível, atenção, porque senão é verdade, claro, as ocasiões de golo também não foram muitas assim para a equipa de São Roque, apesar de andar sempre ali a rondar o perigo perto da baliza do Alvarense, mas nos lances apertados em que quer Agostinho Carvalho, quer Nuno Martins resolveram sempre muito bem, e sobretudo Nuno Martins. Hoje teve uma exibição, mesmo à imagem daquilo que nós vimos no Nuno Martins da época passada. Patrão, exatamente, a sair personalizado, muitas vezes já ficava ele sozinho nas transições ofensivas, às vezes em minoria, e protegia bem o esférico e evitava lances de transição rápida. Cortou algumas bolas importantes, e é por muito pouco que não lhe dou efetivamente o MVP desta partida, porque acho que foi uma exibição muito convincente. Depois entrou o Edgar, aquele que tem merecido essa titularidade, não é? Portanto, para reforçar ali um bocadinho mais o eixo defensivo e fechar e trancar as portas, mas acho que efetivamente hoje foi um jogo que podia perfeitamente ao Alvarense, apesar de tudo, ter feito esse clean sheet, vamos dizer assim, ter mantido a baliza inviolada. Acaba-se por ser de uma grande penalidade, num lance ali dividido, uma desatenção que aparece nas costas, mas eu sou sincero que acho que o Diogo Almeida toca primeiro no esférico e depois é que o Mica acaba por ser derrubado pelo guardião. É muito duvidoso esse lance, e acaba por ser na grande penalidade em que efetivamente não consegue manter essa baliza inviolável. Portanto, se havia jogo para isso acontecer, podia ter sido hoje. Não foi, mas é algo que a Alvarense eventualmente tem que avaliar, mas eu acho que está-se a fazer o espaço certo, porque se tiver este tipo de exibição defensiva que teve hoje contra o São Roque, está muito mais perto de conseguir finalmente um jogo com a baliza inviolada, e claro, do que o que tem acontecido nos outros jogos, que infelizmente, mesmo nesse jogo em que marcou 7 golos, a verdade é que ainda sofreu 1, e portanto é por aí que ainda não conseguiu essa faceta. Mas também digo-te uma coisa, Fabio, enquanto olhar para o campo e dizer assim, desde que a minha equipa mais gols que a equipa adversária e eu saio sempre com os 3 pontos, claro, certamente também não se importa muito com essa questão. Sim, isso é óbvio. O Alvarense, que está igualada com o Fiens no segundo lugar do campeonato SABSEC, segue-se esse jogo de recepção à Juve Force. Quem está invicto na frente é o Estarreja, invicto. O Alvarense também vai invicta, mas já tem um empate. O Estarreja apenas vitórias, 4 jogos, 4 vitórias, 12 pontos, belo início para esta equipa dos Tubarões do Antoine. E também para o Fiens agora. Sim, o Fiens também em grande forma, venceu hoje o Avanca, se não estou em erro, exatamente 2-0, e já agora, logo atrás do Alvarense, apesar de ter essa derrota no Marcos da Silva, o Espinho também não desarma, leva 9 pontos, todos os possíveis, tendo em conta que perdeu esse jogo em Ovar, e hoje até venceu de forma esclarecedora o Águeda, o tal que foi carrasco do Alvarense na quarta-feira. Claro que são circunstâncias diferentes, mas venceu o Águeda por 3 bolas a 0. Quem não está claramente com uma entrada promissora neste campeonato é o nosso Sporting Clube dos Moris, Hélder. A coisa não está a correr bem. Hoje mais uma derrota na pateira diante do Formentelos, 2 bolas a 0. Creio que os Moris leva 3 golos marcados, 9 golos sofridos neste campeonato, tem apenas 1 ponto. Não está no último lugar porque o Avanca ainda está pior, tem 4 derrotas. Os Moris já conseguiu esse empate diante da Juve Force, mas hoje mais um dia onde havia aqui uma chama para tentar dar a volta por cima, mas ainda não foi desta. Sim, ainda não foi desta, e a verdade é que os ares, vamos dizer assim, está a ficar apertado, não é? Vai ficar apertado, começam a pairar.
Eu sei efetivamente que havia um objetivo claro nestas 3 jornadas de eventualmente fazer 4 pontos, pelo menos, e a verdade é que é mais um jogo, mais uma derrota, e pode isto precipitar a haver aqui algumas novidades, entretanto, dentro daquilo que é os Moris, porque sem dúvida alguma não é o ranking que estava à espera. É verdade, uma equipa muito jovem também, e se calhar está a sofrer dessas duas crescimentos, porque temos uma média de idades muito baixa nos Moris. Mas achas que podem rolar cabeças então agora? Pode haver aqui algumas novidades. Eu não quero estar a adiantar muito relativamente a isso, mas o que é certo é que não era estas as ambições por parte da equipa dos Moris. Consegue, já aquele empate que consegue na Jubei Force é um empate, como tu tiveste, acho que foste tu que fizeste o relato até, que acaba por ser à justa, vamos dizer assim. Certo, podia ter perdido. Até podia ter ganho também, mas esteve mais perto de perder, se calhar. Mais perto, se calhar, de perder com a Jubei Force. E o que é certo é que este não é nada auspicioso, depois também em casa levaram 4 golos, apesar de ser um Estarreja que neste momento tem tudo vitórias, não é? Portanto, está a ser, não digo a grande surpresa do campeonato, mas uma das surpresas do campeonato. Sim, aí o jogo terá descambado, porque esteve equilibrado, mas descambou ali na fase final. A verdade é que é uma entrada muito, e esta derrota na deslocação Formentelos vem agudizar isso. Sabemos perfeitamente que a meio da semana também teve essa saída de um dos jogadores que até era dos mais experientes neste momento, Mateu Nieto, por questões eventualmente disciplinares, e o que é certo é que a equipa vai tendo essas condicionantes logo desde o início, e isso não é nada auspicioso para uma época que se estava a pensar e preconizar ser uma época de tranquilidade e de estabelecer-se novamente no SABSEG, para depois eventualmente até pensar no tipo de objetivos mais tarde. Mas o que é certo é que começa-se a pagar isto, o facto do SABSEG também estar a evoluir num sentido em que isto é muito complicado agora com os investimentos todos que andam em volta de muitas equipas que fazem parte do SABSEG, não é? Portanto, e quando não se altera muito aquela estratégia definida desde o início, paga-se um bocadinho caro eventualmente estas situações. Mas qual é a tua opinião? Achas que ainda haveria aqui margem para dar mais alguma estabilidade? Ou... Porque nós já vimos os Moris ter atitudes diferentes ao longo das últimas épocas. Sim. Muitas mudanças que até nem correram bem no ano em que desceu do SABSEG, e às vezes quando nos anos seguintes, já com Pedro Alves, houve momentos de dificuldade, houve sempre estabilidade e as coisas acabaram por dar a volta por cima. Não sei qual é a tua opinião relativamente a esta situação, que claro não é agradável, mas ainda há aqui muito para recuperar. Ainda há muito campeonato para recuperar. Agora, a questão é que eu tenho quase certeza que dentro daquilo que é as situações dos Moris, que neste momento a margem já não é muita, pronto. Okay. E a verdade é que há aqui algumas possibilidades até eventuais, pronto, sem entrar em muitos pormenores, se calhar de alguns regressos, pronto, vamos dizer assim, podem ajudar, que podem vir a ajudar, aquilo que é um plantel que está claramente a notar-se que tem alguma qualidade, tem na mesma qualidade, não diria a mesma qualidade se calhar que a época passada, porque a época passada parece-me que era, em termos qualitativos, ainda era assim, ainda era um plantel melhor. Eu acho que ainda assim conseguimos encontrar aqui alguns jogadores que chegaram, que se nota que podem acrescentar. Exatamente, agora falta efetivamente essa maturidade nos momentos decisivos, e isso está a ser muito penalizador nesta fase inicial, nos Moris com jogadores muito jovens, com um técnico jovem também, apesar de ter as ideias bem firmadas, mas está efetivamente a ser penalizado por alguns erros que se pagam caros neste tipo de competições, e equipas que teoricamente são mais ou menos os campeonatos Moris, como é este Formentelos, vamos dizer, se calhar no início eu ouvia falar um bocadinho que o Formentelos poderia ser uma equipa interessante dentro deste campeonato, mas a verdade é que os primeiros jornadas não têm ditado muito isso. É verdade, ganha agora os Moris 2-0 e volta-se a relançar. Pontos, não estou em erro, exatamente, antes desta jornada. Mas a verdade é que os resultados também não estavam a confirmar, e podia perfeitamente os Moris aqui ter uma janela de oportunidade para fazer outra vez um bom resultado fora. Aliás, diga-se passagem, no cômputo geral, a época passada, teve melhores resultados os Moris fora do que em casa, não é? Portanto, e já está a ver isto também nesta época, de certa forma, neste início da época. Agora, digo Pedro, estando aí na penúltima posição, apenas com um ponto ao fim de 4 jornadas, começa aqui a colocar uma pressão adicional, não é? Portanto, naquilo que é o trabalho desta equipa, mesmo sendo uma equipa jovem, certamente que não quer estar nesta posição, e depois também há sempre alguma pressão da massa associativa, que também está à espera que sejam os Moris que voltem às velhas glórias, vamos dizer assim. Ainda não está perto se calhar dessas aventuras, mas também ao ponto de ter este tipo de arranque, certamente também não era isso que desejariam. Vamos ver. Não foi, é verdade, é um jogo difícil, com uma equipa que não está, que tem tido alguma instabilidade também nesta época, com esses casos também que vão acontecendo. Esperemos que as coisas estabilizem um bocado, ganhem um bocadinho mais de cal, vamos dizer assim, alguns jogadores também dos Moris. Eu estava aqui a ver o jogo do próximo fim de semana, parece-me ser
super decisivo, porque é contra um Pampilhosa que também tem o mesmo ponto que os Moris, ou seja, duas equipas que estão a precisar como de pão para a boca de vencer jogos, e é na barrinha, ou seja, eu acho que aí sim é um teste, é uma espécie de final antecipada já. Exatamente, para os Moris. Aí eu tenho a certeza que o objetivo será procurar um bom resultado, e um bom resultado é vencer. Tem de ser. Tem de ser, porque se não for o caso, eu acho que há aqui coisas que podem vir a trazer. A margem prolonga-se esta semana, não é? Prolonga-se esta semana, exatamente, há esses objetivos, e vamos ver como é que é, porque eu não sei se a deslocação depois desse jogo se dá a impressão que é um adversário que não é nada fácil também, a deslocação que os Moreirense vai ter. A seguir vai ao Relâmpago. Relâmpago no Moreirense, pronto. E depois recebe o Alba. Sim, exatamente, mas pronto. Mas isso é um Relâmpago que já na época passada sabemos muito bem São três jogos contra equipas que neste momento estão mais ou menos lá em baixo. Mas... eu sei perfeitamente que esse objetivo a 3 era exatamente isso, era por ver 3 equipas que eventualmente pudessem ser do campeonato, entre aspas, dos Moreirense em termos de objetivos. E para já, a primeira negativa no exame, vamos dizer assim, e convém agora começar a tirar positivas. E efetivamente tem oportunidades para isso, jogando em casa com o Pampilhosa, pronto, vamos lá ver. Deslocação a Nogueira Regedoura, depois também o Alba em casa. Mas o Alba em casa, pronto, tem aqui uma série de jornadas que efetivamente são importantes para começar a ganhar pontos. Mas vamos ver, espero que esta equipa rapidamente consiga ganhar confiança novamente, e esteja mais perto, eventualmente, da vitória do que propriamente mais um desejo. Vamos ao Campeonato de Portugal. Rocha e Filhos, em Arada, Ovar. Serviços profissionais de corte, quinagem e perfilagem de chapa. Rocha e Filhos, ligue 256 792 519. A Câmara Municipal de Ovar apoia o desporto. Ovar Mate, bricolage, cerâmica, construção e jardim. Ovar Mate, juntos construímos soluções. Lojas em Valga, na Rua do 645. Em Ovar, na Rua Alexandre Colano 61. E em ovarmate.pt. Passe de letra. Pois é, eu há bem pouco tempo estive nessa estreia, vamos dizer assim, essa vitória por 1-0 por parte da Flowgrade em casa, mas o que é certo é que voltou outra vez a ver os resultados negativos e uma deslocação alpendurada para mais uma jornada desta Série B, e sai a Flowgrade derrotada 3-1 desta feita, é a maior derrota deste campeonato de Portugal por parte da equipa de Cortegaça, e o que é certo, Pedro, é que a margem, se falávamos há 2 anos, e não querer repetir os erros do passado, não é? Portanto, com esse início pouco auspicioso, a verdade é que não está muito longe este arranque da época também desses números, e começa a ficar preocupante, tendo em conta aquilo que é a conjectura geral das equipas que deixem desta Série B. Sim, é um campeonato extremamente competitivo, muito difícil para estas equipas que lutam pela manutenção garantirem-na, porque nós depois vamos a ver, mesmo na fase final do campeonato, quando as jornadas já estão quase, ou já estão mesmo concluídas, a diferença entre a equipa que desce, ou a primeira equipa que fica à tona, e se calhar aqueles que estão quase nos primeiros lugares do campeonato, é muito pouca. Nós vamos perceber que este campeonato tem vitórias de um lado, tem derrotas do outro, acaba tudo por equilibrar, e as equipas que descem não ficam assim tão longe, por exemplo, até do primeiro classificado. Pelo menos na última participação da Flowgrade claramente foi assim. Agora, está a sofrer dos mesmos males que sofreu da outra vez. É verdade que a primeira vitória até chegou mais cedo, mas a Flowgrade tem feito prestações muito parecidas com aquilo que tinha feito há 2 anos atrás. Jogos muito equilibrados, muito sofridos, às vezes a ganhar por 1, a perder por 1. Este realmente é uma exceção à regra, perde por 3-1, creio que também aqui... já tinha sofrido 2 golos, depois não sofre um terceiro, depois da expulsão do guarda-redes Marco, que acaba por, de certeza, condicionar. Não estivemos lá, mas é expulso mais ou menos à hora de jogo, e isso certamente também terá trazido muitas dificuldades à equipa de Helder Castro, mas de qualquer forma regressa aqui às derrotas, depois de várias semanas sem competir. É outro dos problemas deste campeonato, ainda para mais com a Flowgrade fora da Taça de Portugal, porque se tivesse avançado mais uma eliminatória teria pelo menos aqui um jogo pelo meio, e se calhar mais outro, e ia jogando. A verdade é que agora está fora da Taça. Estas paragens das seleções também não têm nada a ver com a Flowgrade, porque a Flowgrade não terá nenhum jogador na seleção, ou seja, terá o seu grupo todo para treinar e quereria estar a competir. Mas é realmente o campeonato que está estipulado. Creio que depois haverá alterações para a próxima temporada e a Flowgrade tem de se adaptar a ele. Agora,
já esteve em situações em que perdeu os jogos consecutivos, se calhar não com esta margem, já esteve em situações em que, pelo menos aqui uma vez, já esteve numa situação em que venceu e preparou este jogo sobre uma vitória, apesar de ter sido uma paragem grande entre o último e este, mas relativamente a isso, acho que se perdeu um bocadinho a Ceylan. Não podemos falar de uma Florida que vinha de uma vitória que estava galvanizada, porque já passou tanto tempo que parece que essa vitória desapareceu um pouco. Independentemente disso, eu acho que esta equipa precisa de pensar em fazer pontos. Eu já nem digo ganhar, mas começar a empatar jogos, começar a ganhar um ao outro, ser competitivo a ponto de somar para fazer pelo menos uma entrada superior àquela que fez na temporada passada. Porque na temporada passada não, há 2 temporadas, porque nós vimos que há 2 temporadas fez uma segunda volta impressionante, nem sequer é taxativo que este ano conseguirá fazer uma coisa desse género, porque é muito difícil fazer aquilo que a Florida fez nessa altura, porque na primeira volta estava condenada e na segunda volta quase conseguia. Eu creio que será quase impossível repetir essa façanha, mas não é nada impossível fazer melhor do que fez nessa primeira volta. Por isso, uma coisa poderá equilibrar a outra e talvez tenhamos uma Florida no final da época a festejar. Agora, tem de começar a dar à perna, como tu disseste. E eu ia te perguntar se achavas que eventualmente, porque aconteceu já a imagem daquilo que tinha acontecido também há 2 anos. Vemos já com a época a decorrer, até porque começa muito cedo este campeonato em Portugal, não é? Portanto, vários jogadores também, várias caras novas sempre a entrar, ainda já tinha começado até a competição a decorrer. Sentes que isso também é uma condicionante extra, o facto de algumas caras ainda procurarem o seu espaço, ainda estarem à procura do entrosamento? Olha, eu sou sincero, acho que seria sempre muito difícil entrar gente se as coisas começassem a correr bem desde o início. Percebia-se, ou pelo menos não se encontrariam grandes defeitos, as coisas estariam mais ou menos alinhavadas, afinal estava tudo a correr bem. Acaba por ser um processo um bocado natural quando não tens resultados, quando faltam golos, inclusivamente. A Florida marcou muito poucos golos, hoje marca aqui um golo, mas acaba por ser quase uma exceção, porque é verdade que perde com a margem maior, mas marca um golo, acaba por ter aqui um ponto positivo, porque a Florida tem marcado muito poucos golos. Tem um, não é? Ou tinha um até aqui. Sim, tinha um golo. Ou seja, acaba agora faz 2. Agora tem o segundo. Por isso e perdia jogos, apesar de terem sido sempre jogos muito suados, lá está, perder 1-0, empatar 0-0, perder com o Espinho na taça também por 1-0, sempre jogos muito suados na derrota. É natural que depois nós consigamos encontrar aqui alguns defeitos, e nomeadamente, lembro por exemplo aqui o caso de Júlio Alves, entra já com o campeonato a decorrer, claramente para acrescentar aqui no ataque, percebeu-se que faltava aqui uma peça que podia ajudar e não sei, por acaso não sei quem marcou hoje, sei que não foi ele que marcou o gol da última vitória, mas claramente é um jogador que tem nome e que pode ajudar na marcação de golos. Uma outra peça que poderá eventualmente até entrar, mas eu creio que nem será muito por aí. É claro que há aqui debilidades, as lesões, o facto do plantel também não ser extremamente extenso, a Florgrade é uma equipa, ou é um clube que nós já apelidamos de clube que gastava mundos e fundos, mas a verdade é que a tendência tem demonstrado um bocadinho o contrário ao longo dos últimos anos. Não vou dizer que fazem, quando estava no campeonato, sabe-se é claramente um investimento ao nível do Alvarense e do Sporting de Espinho, mas nunca vai neste momento muito para além disso. As participações no Campeonato de Portugal não trouxeram uma Florgrade a investir ainda mais, trouxeram uma Florgrade a investir o mesmo, mais ou menos. O que prova que a equipa está aqui no seu limite, ou o clube está aqui no seu limite em termos orçamentais, e também não quer estar a dar um passo maior do que a perna. Por isso eu creio que nem será muito pela questão dos reforços que poderão ainda chegar, ou é verdade que já chegaram aqui um ao outro. Acredito que seja muito mais pela questão de tentarmos, ou de tentarem trazer os melhores indícios anímicos e uma sequência de bons resultados para aqueles que estão aqui neste momento, porque independentemente das coisas não surgirem, toda a gente consegue identificar qualidade na Florgrade. Agora, está num campeonato onde se calhar todas as equipas também têm essa qualidade, e por isso nunca será fácil. Voltamos à história do costume, a bola tem de entrar mais vezes na baliza do adversário do que na nossa, e é isso que não está a acontecer, e por isso certamente o balão de oxigênio de confiança está muito em baixo. Creio que essa vitória acabou por ficar um bocadinho mitigada pelo facto de terem passado duas semanas, se não estou em erro. Sim. Desde que aconteceu, se calhar se a Florida tivesse jogado logo na semana a seguir, talvez ainda se sentisse um bocadinho o abalo ou a confiança que tinha ganho desse jogo, ainda para mais uma vitória sacada a ferros, porque foi ali na fase final que a conquistou, foi muito emocional. Não tendo acontecido, já volta aqui um bocadinho à estaca zero, mas acreditando que é possível. Eu acima de tudo, eu já nem falo em séries de vitórias, é preciso somar. Empates. Pontos, eu acho que neste campeonato
pelo facto de ser um campeonato com poucas jornadas, tão equilibrado, os empates não são assim tão maus. Principalmente empates fora, são para uma equipa que quer a manutenção, são coisas que sabem muitas vezes quase a vitória. Eu acho que se tivesse conquistado aqui um empate, por exemplo, seria um resultado de aproveitar, porque o Alpendurada não está nos primeiros lugares da classificação, ainda há pouco estava a conferir isso, mas é uma equipa que estava mais ou menos estável, pois está no 6º lugar, ou seja, é verdade que deve ter ganho aqui algumas posições com a vitória que teve hoje, mas é uma equipa que está mais ou menos estável na sua posição. E por isso ter conseguido aqui um empate teria sido já uma grande benesse, não o conseguiu, mas independentemente de ser fora ou casa, eu acho que tem de somar pontos e ganhar, empatar, de qualquer das formas será sempre bom para a Florgrade, porque isto não para, e já são 6, não é? Sim. 5 jornadas. 5 jornadas, exatamente. E agora na 6ª jornada, já agora, que estás a falar, um jogo interessante. Florgrade vai receber a União de Lamas, está neste momento na 4ª posição, portanto, aqui um derby entre quase vizinhos que já se encontraram noutras andanças. É um jogo difícil. Um jogo interessante. Um jogo difícil, não é? muito interessante, claro, mas muito difícil também. Em dia de feriado, inclusivamente, próximo domingo, vai ser um jogo rasgadinho de certeza. Eu creio que algo que nós não podemos negar que a Florgrade tem, que é este espírito competitivo. Ninguém joga contra a Florgrade e eu acredito que hoje também não terá sido assim, apesar do resultado ter ficado 3-1. Ninguém joga contra a Florgrade e sai de lá a cantar de galo, a dizer que isto foi tranquilo, na boa. Sim. Não, os jogos têm sido sempre muito disputados, a Florgrade está sempre muito perto de conseguir alguma coisa, mesmo quando não o consegue. E isso é algo que nós temos de apontar à equipa. Falta de ter esse clique. E já o teve na última jornada. É verdade que quando ganha também ganha de forma muito suada. A vitória foi claramente muito suada. Mas, independentemente do Lamas, vermos que é uma equipa que está lá em cima, está no 4º, não é? 4º lugar. Sim, 4º lugar neste momento. Com 8 pontos também, tal como o Beira-Mar e o Alpendurada. Acredito que a Florgrade tem condições para se bater. Agora, se vai ganhar, não sei. Se vai empatar também não sei. Se vai perder também não sei. Agora que será um jogo competitivo, isso não tenho dúvidas, porque é uma equipa que tem mostrado isso. Falta ter essa regularidade dos resultados e mesmo quando está perto disso, ultimamente, nestas jornadas iniciais, não tem conseguido, na maioria das vezes, alcançá-los. É verdade. Esperemos que sim. Vai ser um jogo certamente muito interessante e esperemos que o fator casa também possa ajudar um bocadinho a Florgrade nesse duelo grande com a União de Lamas e que consiga os seus pontinhos, como estavas a dizer, Pedro, importantes para, pelo menos, estabilizar-se neste campeonato de Portugal. Olha, falta-nos só picarmos o ponto na Taça de Aveiro, onde o Valga e o São Vicente Pereira conseguiram novamente vitórias gordas. A Junta de Freguesia de Valga apoia o desporto. Vida Ovar, muito mais que um centro comercial. Lojas, restaurantes, hospital, ginásio, cinema e hipermercado, num espaço rodeado pela natureza e amplo estacionamento. Venha fazer parte da nossa vida. Passe de letra. E depois, na semana passada, terem entrado com o pé direito ou com vários pés direitos na competição e nos jogos oficiais da Taça de Aveiro, o Valga e o São Vicente Pereira continuam a dar cartas nesta primeira fase, para muitos apelidada de pré-época em jogos oficiais, ou em versão jogos oficiais, mas de facto a mostrarem aqui alguma superioridade. O São Vicente Pereira foi a Macieira de Câmara golear a equipa do Macieira por 4-0, golos de Zé Gonçalves, Diogo Gomes, este reforço que já na semana passada tinha elogiado no meio campo, e 2 para João Carvalho. O Valga foi à casa do Neges, uma deslocação à zona de Aveiro, para vencer esta formação por 5-1. Os golos valguenses apontados por Ruizinho, Vasco, Rodrigo Soares, Vasco novamente, e para fechar o ramalhete, Tiago Duarte. Começamos aqui pelo São Vicente Pereira, que na semana passada tinha dado aqui um grande corretivo nessa estreia em casa. Aqui vence por 4-0, vai distribuindo golos por toda a gente. Na semana passada foram 2 para Diogo Sá, foram 2 para Luís Pinto, Zé Gonçalves também já tinha marcado, João Carvalho teve em vias de marcar e foi se calhar mais frustrado da tarde. Hoje marca 2, Zé Gonçalves marca mais outro, Diogo Gomes marca também um golo a corresponder a uma boa entrada na época. Isto tem estado tudo a correr muito bem. E a pré-época, inclusivamente, falava com o Paulo Gomes, com o Paulo Borges, lembrei-me do Paulo Gomes, também já foi treinador de São Vicente Pereira. Sim, é verdade. O Paulo Borges, na semana passada, ele diz, olha, a pré-época nem correu assim tão bem, não tivemos muitos resultados bons, as coisas também, tivemos aqui alguns problemas de lesões, por isso é bom que esta vá pré-época competitiva, traga aqui a confiança, e claramente está a acontecer muitos golos, hoje não sofre também, uma equipa que está a mostrar.
Sim, é verdade, uma equipa que está a Créditos. trabalhar créditos, sim. Verdade seja dita, os adversários diretos também não são daqueles adversários mais difíceis, para já que apareceram sobre sempre, mas também é preciso mostrar, e se calhar estas vitórias não é magras, eu queria dizer precisamente o inverso, as vitórias mais gordas em termos de resultado e diferencial também ajudam a criar essa confiança e essa rotina coletiva. Isto pode ser aqueles chamados bons jogos de treino em plena época competitiva, que muitas vezes acontece, não é? Portanto, e é um São Vicente Pereira que claramente não está pelo menos a comprometer, não diga-se passagem, no sentido de, sendo claro o favorito nesses encontros, está a demonstrar exatamente isso, depois com uma capacidade de concretização assinalável, e portanto, e a questão aqui não é só a capacidade de concretização, é mesmo o facto também de vários elementos do seu plantel estarem a conseguir fazer o gosto ao pé, e parece-me que a mim, se essa pré-época não trouxe assim grandes resultados, é verdade, poderá até ser uma verdade, ou umas condições físicas como tu, e a nível de disponibilidade de alguns jogadores que já anunciamos, não é? O que é certo é que nos jogos oficiais pelo menos está a conseguir corresponder e conseguir ter resultados claramente claros naquilo que é a proporção também do seu favoritismo. Sim, este grupo estava de feição, não é? Sim, está de feição, exatamente, mas é importante, porque depois é assim, tu quando tens uma equipa, como é o caso do São Vicente Pereira, em que no essencial é praticamente o mesmo plantel, não há muitas alterações relativamente ao plantel da época passada, já se conhecem muito bem. Quando trabalhas em fases competitivas e trabalhas com vitórias gordas e com essa capacidade, depois dá-te um ritmo e um elan que pode ser importante depois para quando fizer a abordagem e quando começar efetivamente o campeonato, que eu penso que é já... ainda tem aqui tem mais um jogo, pronto, da taça. Okay. Não tinha essa certeza se começava já e depois é que... União da Mata e depois inicia com o LAC. Sim, e efetivamente aqui mais um jogo também a afeição do São Vicente Pereira, porque a União de Mata é uma equipa que vem inclusive do futebol popular e portanto está a dar aqui os primeiros contributos dentro daquilo que é... Sim, e o São Vicente Pereira já tem a passagem assegurada. Sim, até poderá aqui rodar mais um bocado para dar algum ritmo a alguns jogadores, mas mesmo assim será sempre o favorito. Como eu estava a dizer, a União da Mata é uma equipa que passou efetivamente pelos campeonatos populares, no Futebol Clube Popular do município de Alvar, inclusivamente. Se bem que atenção, o São Vicente Pereira tem este super resultado, mas este Macieira de Câmara é uma equipa que, se não estou em erro, também está na primeira divisão, ou seja, acabou por conseguir essa ascensão. Ou seja, não deixa de ser um resultado interessante contra uma equipa que vai jogar no mesmo patamar competitivo. Claro, sim. Mas é uma Macieira de Câmara que eu acho que é uma das equipas que esteve... Sim, não estará com o mesmo objetivo do São Vicente. E teve algumas dificuldades em conseguir essa manutenção a época passada. Já estava, acho que a época passada até. Não, eu acho que não sei se foi subida, eu acho que não foi subida, Pedro. Okay. Mas era uma equipa que efetivamente não esteve ali nos lugares cimeiros, vamos dizer assim, e teve algumas dificuldades naquilo que foi a sua prestação, e portanto acaba por ser uma boa vitória frente àquilo que é potenciais adversários diretos, não é? Portanto, isto Macieira Câmara a partir estará na mesma série. Quer dizer, não sei, eu acho que já me falaram também com... Olha, estava na segunda, estava com o Valga, inclusive. Com o Valga, pronto, ok. Mas já me falaram, inclusivamente, que eu acho que este ano, pelo menos já me tinham dito qualquer coisa, que iam calhar na Série Sul, o São Vicente Pereira. Portanto, sim, que vai jogar com o LAC, que é uma equipa de Águeda. E portanto, calhou, porque era a última equipa que estava ali, mas... Normalmente estamos aqui sempre no limbo entre o Norte e o Sul. No limbo, Norte e o Sul. Aliás, o São Vicente Pereira tem jogado na Série Norte e o Valga, que é mais ou menos da mesma localidade, joga na Série Sul, apesar de ser a segunda divisão. Exatamente, e isso também pode ser depois propício aqui algumas coisas interessantes, assim, já não vamos ter aquele derby, derbys, quer dizer... Sim, há quem diga que a Série Norte é por norma um bocadinho mais competitiva que a Série Sul. Agora vamos ver. Sim, agora vamos ver, isso também nem se poderá beneficiar ou não o São Vicente Pereira. Aqui a questão é que também tens algumas equipas do Sul, se calhar o fosso pode ser um bocadinho maior, talvez em termos qualificativos que temos visto ao longo das épocas, não é? Portanto, mas o que é certo é que as equipas de topo da Série Sul são equipas competitivas e que às vezes batem frente àquilo que é os... Olha, mas estou aqui a ver, Bustelo também está na Série Sul, Cocujém está na Série Sul. Sim, há umas quantas. Ou seja, estas equipas que desceram do SABSEC também vão todas lá parar. Pois, porque também está Bustelo e Cocujém está na Série Sul, aliás, se São Vicente Pereira está na Série Sul, essas equipas tinham que estar, obrigatoriamente, porque ainda são mais a Sul. Isto às vezes não é assim tão... Sim, eu acho que agora não bate muito certo. Com as entradas de algumas equipas de Norte, sobretudo, eu acho que isto deu para equilibrar um bocadinho as séries, vamos dizer assim, em termos competitivos, em termos de aproximação competitiva entre várias equipas, não é? Portanto, e depois tens aquele fator extra que vai
vai haver deslocações mais longas para a equipa do São José de Pereira, que também vai ter que saber lidar com essa questão. Agora, refocando-nos outra vez neste início da época, acho que efetivamente é o início da época ideal para que ganhem esses índices de confiança e consigam efetivamente depois aliar com bons resultados expressivos, consigam demonstrar que efetivamente o plantel, vamos ser muito concretos, certamente também terá a mesma ambição que teve noutras épocas de tentar a subida ao Subsec, não é? Mesmo mantendo essa estrutura, porque acha que tinha um plantel com suficiente qualidade para estar. Aliás, tem uns quantos jogadores que já passaram até para o Subsec, portanto não deixa de ser um plantel sempre muito interessante, e jogadores também que têm vindo em crescendo, portanto acho que é um início efetivamente auspicioso, e esperemos que continue assim neste ritmo para trazer, neste caso, vitórias e alegrias aos seus adeptos. Olha, e já que estamos aqui a falar de um início promissor, o que dizer deste que acaba por ser mais ou menos no mesmo registro. Vence por 4-0 na semana passada a formação da Associação Desportiva de Nariz, e esta semana derrota... eu dei aqui um murro no microfone, espero que não tenha ouvido muito burburinho lá em casa. Vence por 5-1, aqui numa deslocação à casa do NES. Este grupo do Valga, se no grupo do São Vicente Pereira víamos... Apesar de haver aqui uma equipa da primeira divisão de uma Macieira de Câmara, o São Vicente Pereira super favorito, neste grupo do Valga são só equipas da segunda, se não estou em erro, mas o Valga claramente a superiorizar-se já sobre duas delas. Falta um jogo contra o Famalicão, mas eu creio que também já terá aqui, não sei se o Famalicão vencer os seus 2 jogos, mas também estará aqui com o caminho muito encaminhado o Valga para passar à próxima fase. Atenção, algo que não conseguiu na temporada passada, por isso este é um início também muito positivo para a formação valguense. Sim, é um início muito positivo e que nos pode trazer aqui a sensação de que pode ser um Valga outra vez a voltar um bocadinho àquilo que era a sua imagem há umas épocas atrás, um Valga competitivo, sempre a querer, que já esteve na primeira distrital, obviamente, mas a querer efetivamente ser sempre muito competitivo dentro nas casas de competições onde não estava inserido, e a verdade é que se calhar nos últimos anos vimos um Valga crescer um bocadinho de qualidade, muitos jogadores jovens e alguns que não resultaram bem e que efetivamente a equipa não conseguiu, no comando técnico até de Carlos ou então de Sandro, e agora tem aqui um regresso efetivamente de Cláudio Maciel, penso eu, ao comando técnico, que é um técnico que trabalhou muito bem há épocas passadas e se calhar com um bocadinho mais de margem e de... Olha, o Valga já passou, o Famalicão tinha vencido o NES por 2-1, agora perdeu. Sim. Portanto o Valga já tem também o seu apuramento. Ou melhor, pode perder com o Famalicão, ficam os dois com 6 pontos, mas o Valga tem aqui um score de golos que acho que será muito difícil de contornar. Está com 9-1. A questão aqui em particular, Pedro, é que não sei se o confronto direto poderá ser aí o confronto direto que poderá ainda trazer aqui alguma surpresa. Eles no Valga são muito atentos, certamente já estará aqui alguém a dizer-nos como é que funciona. Exatamente, como é que funciona, mas eu penso que se não houver outra equipa a fazer 6 pontos dentro deste grupo, que muito provavelmente o Famalicão perdeu com o Famalicão perdeu agora com a equipa da Associação de Nariz, ou seja, o Valga ganhou. Por exemplo, isso fará se calhar um bocadinho mais sentido, por exemplo, se a Associação de Nariz agora vencer este NES também e faz 6 pontos. Sim, não é? O NES é o único que não tem pontos. Exatamente, portanto tens 2 equipas com 3 e se essas 2 equipas as duas vencerem, fica 3 equipas com 6 e aí poderá a diferença de golos, como estavas a referir, fazer a diferença. E aí agora, o Valga tem uma vantagem muito grande. Tem uma vantagem grande, exatamente. Agora, se essa associação não empatar, eu acho que depois ficando 2 equipas apenas com 6 pontos, poderá ser confronto direto, muito provavelmente. E portanto não está ainda carimbado esse apuramento, mas está bem lançado. Está bem lançado e tudo indica-se que é assim. Um Valga que conseguiu ter a capacidade de golear os 2 adversários, né? Tanto os outros 2 adversários, seria um bocadinho estranho agora também não conseguisse eventualmente levar vencida. A vitória do Famalicão sobre o Nariz foi de 2-1. 2-1, exatamente. E o Valga deu 4 à equipa de Nariz. Exatamente. Agora dá 5 ao NES. E é isso que eu estava a querer referir, Pedro. É no sentido em que, face a esta conjuntura toda dos resultados tranquilos que o Valga teve nessas 2 jornadas, seria surpreendente agora não conseguir também pelo menos a vitória frente ao Famalicão, e portanto eu acho que com naturalidade a vitória ou até o empate, que o empate também serve para a passagem, né? Portanto seria muito estranho que de repente claudicasse nesse apuramento. Está muito bem encaminhado e acho que também é um sinal de que podemos ter aqui uma surpresazinha nesta segunda distrital. O Valga este ano outra vez estar a ser uma equipa competitiva. Acho que poderá ser uma equipa mais capaz de estar mais perto por exemplo, dos lugares cimeiros.
Talvez, eu acho que sim. Eu o Cláudio Maciel, geralmente, quando pegava nas equipas do Valga, tinha sempre esses objetivos do top 5, que ele muitas vezes internamente incutia. A passada chegou a pensar se que esse poderia ser um objetivo. Depois acabou por não conseguir lá chegar, mas... Exatamente, depois ficou muito mas teve ali alguns momentos em que... Teve alguns momentos positivos ao longo da época, sim, mas a verdade é que foram mais os momentos negativos do que positivos, e depois o Cláudio ficou um bocadinho nessa situação. Agora, são indícios, são indícios que estão a mostrar que o Valga efetivamente está a querer outra vez mostrar alguma da sua qualidade, mantendo alguns jogadores que já conhecem bem a casa, mas também com algumas caras novas que podem aqui trazer qualidade ao plantel. Sim, mas fala-se aqui também de muitas continuidades. É uma equipa que tem algumas entradas, é verdade, mas um bocadinho à semelhança do que aconteceu no São Vicente Pereira. Ali mais e também pode ser importante, no sentido em que essa continuidade, eles são jogadores mais maduros, que eventualmente agora estão mais tranquilos naquilo que é o seu futebol habitual. Alguns regressam, atenção, nem tudo são jogadores que já jogaram no Valga, mas estão a regressar outra vez ao plantel, e portanto, por exemplo, exatamente, e acho que o Ruben Vaz também é capaz de ter. Não, já estava. A época passada não tinha certeza se ele não tinha saído, mas é como eu te digo, Pedro, acho que aquilo que nós temos visto nisso é muito, muito positivo, muito interessante. Vamos lá ver depois se traduz para aquilo que é a época desportiva desta equipa do Valga. Olha, que perspectivas tens para estas duas equipas dos patamares inferiores? Do São Vicente Pereira, será que a terceira é de vez, mais focando aqui na equipa vicentina, que realmente é uma equipa que tem esse objetivo vincado de há tantos anos? Temos 1 minuto e meio, mais ou menos. Olhando para o São Vicente Pereira é difícil preconizar, porque para já não tem, é verdade, ganhou com uma boa margem expressiva, mas não adversário, se calhar, daquilo que é o nível competitivo. Só no campeonato é que vamos ter a certeza, sim. O estilo pode ser interessante, o Cocujais pode ser interessante, tem o LAC também, como estavas a dizer, e certamente outras equipas também, possa aparecer aqui uma ou outra também a querer rivalizar, mas eu acho que o São Vicente Pereira, com essa estabilidade das estruturas, esteve muito perto já por 2 épocas. Esta é o vai ao racha. Para mim, efetivamente, tem que ser o objetivo claro da subida da divisão, mantendo a estrutura, e até, quem sabe, ao longo da época, se as coisas tiver que retificar ali uma posição ou outra, uma entrada ou outra cirúrgica, ou que possa trazer essa qualidade. Portanto, eu acho que o São Vicente Pereira tem tudo para assumir com um objetivo à terceira ser de vez, como se costuma dizer, de tentar, porque já está estabilizado dentro deste campeonato, e tem... não sei se depois terá a capacidade, não sabe se é que neste momento está completamente descontrolado, entre aspas, no bom sentido, em termos de investimento, não é? Portanto, mas o que é certo é que dentro desta distrital, e ainda para mais agora na Zona Sul, um bocadinho mais aberto, se calhar que noutras épocas, pode ser finalmente a época clara de assumir esse objetivo e de o conseguir concretizar. O Valga, é aquilo que eu já disse, pode ser interessante também, uma surpresa interessante. Subir alguns furos em relação à época passada. Eu diria que se calhar ainda não poderá ainda não estar com esse objetivo de subida, mas patamar a patamar talvez esteja a aproximar-se desse objetivo. Atenção que o Valga ainda há uns anos jogou o Sabsega. Eu sei que foi numas circunstâncias muito especiais e um bocadinho levado por causa dessas circunstâncias, mas teve também amigo Gonçalo Mudes. teve mesmo muito mérito para lá chegar, e por isso também é uma história recente que certamente é bom recordar nesta temporada desportiva. Já está fechado então o nosso passo letra, praticamente a fechar. Muito obrigado por ter estado desse lado. Mais uma emissão concluída com muita bola à mistura. Para a semana será igual ou até melhor, e se estiver desse lado certamente será um excelente programa e uma excelente semana desportiva. Até à próxima. Atualizamos toda a informação desportiva em radioavfm.net. Desporto é mesmo na Rádio AVFM.